médico. Muito bem, Matheus, seja muito bem-vindo por aqui. Gente, agora que o áudio melhorou, né? Vamos continuar a nossa live, mas coloquem aqui nos comentários, né, que a gente vai interagindo aqui ao vivo. Como vocês sabem, toda quinta-feira à noite a gente faz live, tá? Vamos ter parado nas lives, né, de licença maternidade, voltando para as lives oficialmente hoje, e aí a gente retoma todas as quintas-feiras às 19 horas. Você já pode até, inclusive, se você tem interesse em trabalhar, em estudar análises clínicas, você já pode, inclusive, se inscrever no canal aqui embaixo, já pode ativar o sininho para receber notificações assim que a gente começar a live. E eu espero todo mundo deixando um like aqui nessa live, tá? Já pausa aí, já deixa esse like pra gente. Olha só. Então, da onde vem esse medo? Esse medo vem por dar responsabilidade. Então, se em algum momento você sentiu um certo medo antes de liberar um exame, você pensou 2 vezes antes de liberar um exame, é porque você tem uma responsabilidade muito grande no seu trabalho. Você sabe da importância que um laudo laboratorial tem na hora que a gente vai liberar. Vocês têm essa sensação de que esse exame ele vai nortear condutas, ele vai indicar um diagnóstico, ele pode salvar a vida do meu paciente. Dito isso, eu tenho medo de liberar errado. Eu quero que liberar um exame correto. Então, se você já sentiu esse medo lá dentro de você, saiba que isso é um bom sinal. É um sinal de que você está buscando fazer o melhor que você pode no seu trabalho. E o que eu falo sobre medo? Você vai botar o medo, é igual aquela definição de coragem. O que é uma pessoa corajosa? Uma pessoa corajosa não é aquela que não tem medo. Uma pessoa corajosa é aquela que bota o medo nas costas e vai junto com ele. E enfrenta o medo. É aí que está a virada de chave. É você tornar o medo aqui o seu aliado. Se você sente essa sensação de que o seu laudo é importante, se você é responsável, você tem muito a crescer na sua carreira. Você tem muito a crescer no seu laboratório. E é pegar esse medo, botar embaixo do braço e vai junto com ele. Isso é ser corajoso. Agora, tem o outro lado, tem a insegurança. Então, medo é diferente de insegurança. Aí, o medo é isso, reflexo dessa responsabilidade que a gente tem. Já a insegurança, não. A insegurança, ela resulta de 3 coisas. São 3 pilares que te deixam inseguro, que te deixam nervoso, infeliz, triste no seu trabalho, sabe? Aquele frio na barriga. A insegurança, ela vem de falta de base técnica, de falta de treinamento, de conhecimento técnico, entendeu? De entender o que é um hemograma, de entender cada uma daquelas células, de entender na urinálise se eu encontrei um fungo, que fungo pode ser esse, como é que eu vou escrever este laudo com esse fungo, o que esse fungo quer dizer, tá? Como é que eu vou correlacionar esse fungo aqui com os outros exames? É essa falta de base técnica, isso te deixa inseguro. O segundo, né, segunda causa aí para você se sentir inseguro é a falta de experiência prática. Então, quando a gente vai para, por exemplo, fazer estágio, né, eu já fui supervisora de estágio, né, mais de 10 anos que fui supervisora de estágio, e quando a gente está no estágio, o que você vai fazer? Você vai estar ali durante a rotina, vai pipetar, vai processar, vai coletar uma amostra, vai colocar na centrífuga, só que você não tem aquela responsabilidade. Então, como você não tem a responsabilidade de assinar o laudo, tudo tá na brincadeira, tudo tá no campo das nuvens. Você, tá tranquila que eu vou só analisar aqui as lâminas, olhar, participar, assinar a frequência e ir embora. Quando você vai para a rotina de laboratório e você é o responsável por liberar aquele exame, veja uma palavra, você se tornou responsável por liberar aquele exame, pelo que está escrito naquele exame, aí o jogo muda. Aí você fica mais medroso. E aí lá você tem que tomar decisões. Tomar decisões. Eu vou usar essa amostra ou eu vou solicitar uma nova amostra? Eu vou fazer uma nova lâmina? Isso aqui é um artefato, né? Ou isso aqui realmente está no meu paciente? Já identifiquei que aqui é um ovo. Agora, como é que eu vou liberar esse ovo, esse cisto, né? Então, existe muito essa falta de preparo prático, de experiência prática em tomar decisões.
Então, uma coisa que eu faço muito quando eu estou supervisionando os meus alunos é perguntar. Eles vêm lá, professora, isso aqui é o linfócito? Isso aqui é o linfócito ativo? Ou isso aqui é o monócito? Isso é clássica. Aí eu falo assim, o que você acha que é? Eu devolvo a pergunta. Pensa, raciocínio, o que você colocaria aqui nesse laudo? Tá, eu levo casos clínicos para a gente discutir e eu falo, e aí, o que você faria nesse laudo aqui? Para eles terem começar a trabalhar essa tomada de decisões, começar a entender, a desenvolver essa experiência, tá? Se você não tem isso, isso vai te deixar inseguro. E a terceira causa que a gente tem aqui de insegurança é o medo de errar por não saber interpretar o contexto clínico. Então, existe muito essa questão de que a gente não é, né, o ser humano, ele não é um pincelzinho desse que você joga, sabe? Tem uma piada que é engraçada, que vai fazer vocês, uma analogia para vocês entenderem, né? Representar de uma forma melhor. Se eu jogar esse pincel de cima de uma ponte, né, no rio, o pincel ele pode boiar, né? Ou ele pode afundar. Se ele não for tão pesado, né? Tem a questão da densidade, ele pode boiar ou ele pode afundar. Se eu jogar um ser humano de cima da ponte, o ser humano ele pode achar ótimo, que ele quer adrenalina, ele pode odiar, ele pode nadar, ele pode boiar, ele pode afundar, ele pode chegar de um lado, ele pode chegar do outro, pode reclamar bastante porque jogou forte. As reações para um ser humano são completamente diferentes da reação, por exemplo, um pincel. Então, quando a gente está no laboratório, o que eu quero explicar com essa analogia? O corpo humano é muito complexo. Não é preto no branco. Não é sempre que vai ter que fazer isso. Não é toda vez que aquilo significa tal coisa. Não, as coisas mudam bastante. Então, isso gera muita insegurança, quando você não sabe correlacionar, interpretar todo o contexto clínico. Então, qual foi o exame que foi solicitado? Qual é a amostra que eu tenho naquele paciente? Aquele paciente está tomando algum medicamento? Ele já tem um outro exame que também tem um resultado parecido? Quais são as alterações que foram observadas lá no hemograma que refletem no sumário de urina? Então, quando a gente faz todo esse contexto, você não tem esse contexto trabalhado dentro de você, você vai se sentir inseguro. É o que eu mais vejo na rotina, é quando a pessoa quer correlacionar hematologia com bioquímica ou com urinálise, e aí não bate, fica ali na dúvida, tá? Deixa eu dar boa noite. Olha o Iraildo apareceu aqui. Ei, Iraildo, boa noite, como é que você tá, meu querido? Boa noite para Antônia Conceição. Na verdade, tá aqui. Me chamo Débora Zoiola, sou biomédica formada em UNAMA, estado do Pará, e tenho habilitação em patologia clínica e análises clínicas. Estou olhando aqui para quando começar a trabalhar sobre os laudos. Muito bem, no caso é Débora, eu ia chamar de Antônia. Muito bem, Débora, mais alguém aqui da região norte. Seja muito bem-vinda para a nossa live, tá, Débora? E realmente, quando você vai começar a liberar laudos, agora eu vou te dizer o que você vai fazer, né, para perder esse medo, perder essa insegurança, tá bom? Os 3 passos que eu liberei, que eu deixei hoje aqui para vocês. Boa noite para Bel Dias, tá por aqui. Boa noite, Bel. Bel lá do 10 em 1 também, do 10 anos de análise. Quem tá assistindo lá do laboratório, né? Do lado do microscópio que ela tá assistindo a live. O Jean colocou aqui boa noite, falando de João Pessoa, né? Nordeste, aqui também peso. E aí, vamos lá ver sobre o que você pode fazer para resolver este medo e essa insegurança. Olha só, principalmente a insegurança, para se tornar mais seguro na liberação de laudos, uma coisa que eu recomendo são checklists mentais por setor. Então, você vai organizar o seu raciocínio clínico de forma a reduzir o erro. O que eu falo de raciocínio clínico? Então, quando você pega, né? Estou imaginando aqui que eu peguei uma amostra. Tá? Gente, essas amostras são fake, tá? Peguei aqui uma amostra. Tá, será que esse resultado desse paciente foi um erro de interferente pré-analítico? Foi um erro de medicamento? Foi um erro de equipamento? Foi um erro... Como é que eu vou identificar, né? Da onde vem essa alteração? E se ela tá, essa alteração, eu posso liberar ela ou eu preciso solicitar uma nova amostra? Então, o que você vai fazer quando você pegar uma situação como essa? Vai fazer um checklist mental. Por onde você vai começar a sua investigação? Por onde você vai começar a analisar o que está certo e o que pode estar errado, tá? E aí, eu trago para vocês o método iceberg. Quem é aqui mais antigo no YouTube já deve ter visto eu apresentando esse método iceberg. Então, peguei lá a minha amostra que estou duvidando daquele resultado. Vamos começar a identificar, né, todo o exame laboratorial,
ele pode estar, né? Ele é só a ponta do iceberg. Existe todo o impacto que está ali embaixo, que está submerso, que a gente não observa, que pode refletir no resultado do exame. Então, quando você pegar o resultado no exame, você vai analisar o seu equipamento. Então, primeiro, tem erro no equipamento? Como é que eu sei que tem erro no equipamento? Eu vou comparar os outros resultados que eu tenho de outros pacientes, o controle de qualidade, os flags que o equipamento libera, o alerta. Depois, vou identificar se o meu erro está na amostra. Lembrando assim, gente, que a maior parte dos erros são de amostras ou são de interferências pré-analíticos, a maior parte. Então, como é que está a minha amostra? Tem coágulo, né? Tem formato de precipitado, tem hemólise, tem lipemia, a quantidade de anticoagulante, a proporção de anticoagulante com sangue tá ok? Então, vamos analisar se teu processamento tá bem feito. Outro ponto importante de processamento, gente, por exemplo, é o tempo, né, entre a coleta e o processamento da amostra, né, por exemplo, na ureanálise, que é muito importante. Além do tempo, o tempo de centrifugação, de formação do coágulo, então eu vou analisar ali a minha amostra. Terceiro ponto é quais são os interferentes pré-analíticos que podem ter gerado aquele resultado laboratorial. Existe uma gama de interferentes pré-analíticos. Então, você vai fazendo um checklist para identificar qual interferente pode ter agido ou não. Por exemplo, uma medicação, uma vitamina que o paciente pode ter tomado, né? No caso do sumário de urina, um uso de vitamina C pode interferir no seu resultado. E por último, as variáveis biológicas, tá? Então, será que esse hematócrito não está baixo porque é uma mulher? Será que esse hormônio não está alterado porque é um paciente idoso? Né? Será que essa creatinina não deu muito alta porque o paciente tem uma massa muscular muito grande? Então, tem que analisar as variáveis biológicas também. Então, basicamente, você pega aquele resultado laboratorial que você está inseguro e você vai analisar esses quatro picos aqui, vamos dizer assim, esses 4 picos do nosso iceberg, fazendo esse checklist manual. Não tem erro de equipamento, não tem processamento errado de amostra, não sofreu interferente pré-analítico, é resultado de alterações daquele paciente, alterações fisiológicas ou patológicas do paciente. O que eu vou fazer? Vou liberar com segurança. Vou liberar o resultado. Quando a gente vai lá, confirma o resultado lá, igual quando a gente volta, né? Confirma o resultado e libera o exame, tá bom? Para isso, o que você vai fazer a partir de agora, né? O que vocês vão fazer a partir de agora? A gente vai, primeiro, né, os passos para você poder, a partir de agora, a partir de amanhã, o laudo que você vai liberar. Eu dou a Bel, que já está no laboratório hoje. A Bel, inclusive, gente, ela entrou no 10 em 1 e agora ela tá trabalhando no laboratório, né? Tá liberando o resultado, mandou lá no grupo pra gente a imagem do primeiro laudo que ela liberou. Fiquei bem emocionada, Bel, fiquei bem feliz. E até print da tua mensagem, deixei salva lá para mim. O que vocês vão fazer a partir de agora? Basicamente, os 3 passos que eu prometi para vocês. Primeiro passo, você vai ter que trabalhar, construir essa segurança a partir de conhecimento, e não é qualquer tipo de conhecimento, é conhecimento direcionado, ou seja, conhecimento que faz sentido de verdade. Um erro que eu vejo muita pessoa, assiste um monte de vídeo perdido, jogado aqui na internet, que não faz muito sentido. A câmera tá, quero ajeitar o cabelo para cá, a câmera tá para o outro lado. Então tem que assistir, ter contato com conhecimento direcionado, específico para a área de análises clínicas, para hematologia. Aí você vai lá ver uma célula que aparece rarissimamente no hemograma, mas você vai ver de curiosidade. Enquanto que as alterações que são importantes, sei lá, como eritroblasto, que aparece demais na rotina, você não tem familiaridade. Então, tem que ter este conhecimento. E não é só assistir a aula, é assistir, aprender, analisar várias lâminas para você ter este conhecimento na área de análises clínicas. Segundo passo que eu recomendo é simulação de casos reais, de situações de análises clínicas que acontecem ou podem acontecer na sua rotina. Dá um exemplo para vocês. Aqui no canal tem uma playlist só de análise de lâmina. Então, tem análise de lâmina de leucemia, de blastos, né? De que mais, Erlon? Tem de urina,
tá? Tem análise de lâmina com cristais, com cilindros, por exemplo, de análise de lâmina de parasitologia, tem uma playlist só de análise de lâmina. De casos que você não está pegando na rotina, mas você está simulando que você teve contato com aquela lâmina. E a partir daí, quando esse caso acontecer, você vai estar mais seguro do que você vai fazer. Seguro de qual daquele checklist você vai analisar. E o terceiro passo é supervisão de quem já passou por isso. Ter do seu lado pessoas que já analisaram casos de um paciente com sífilis, um VDRL que deu positivo na criança e deu negativo na mãe. O que foi que ela fez? Solicitou nova amostra? Fez um teste diferente? Será que é só a nova amostra que resolve? Ou será que é você fazer um teste diferente do que você vinha fazendo? Uma outra metodologia? Será que é só fazer uma diluição mais completa, né? Uma diluição seriada mais longa? O que a gente precisa fazer nesse caso? Então, se você conversa com alguém que é mais experiente nessa situação, que já liberou laudos assim, ou que já libera laudos assim, que acompanha rotinas desse jeito, você vai se sentir muito mais seguro para passar por situações como essa. Então, segurança, eu recomendo para vocês 3 passos: conhecimento, análise de casos clínicos e supervisão de quem já passou por situações como essa. Eu tenho aqui para vocês o exemplo, né, de uma aluna nossa lá do meu grupo de mentoria, do 10 anos de análises clínicas, que passava justamente por isso. Então, estava lá na rotina, né, não tinha domínio, não tinha segurança, tinha muito medo, ficava nervosa e se tornou um profissional muito mais segura no laboratório a partir de ter acesso a conhecimento, às aulas, ao mapa mental, aos resumos, aos exercícios. Ela aprendeu a partir desse conhecimento direcionado, não é conhecimento perdido, não é bababá, é pronto para você, da melhor forma possível, consumir esse conteúdo. Além disso, análise de casos clínicos e contato direto comigo lá no grupo de WhatsApp, podendo mandar toda hora, né, qualquer dúvida que ela tenha no laboratório, ela adquiriu conhecimento, ela adquiriu segurança, né, na verdade, e domínio na rotina. Então, essa segurança profissional, ela pode ser realidade na sua vida. Não é todo mundo, não é comum, não é porque é comum que é normal. Não é porque é comum que é normal. Não é porque todo mundo fala, eu sempre estou com medo, eu sempre estou inseguro, que isso é normal. Não é porque é comum as pessoas trabalharem triste lá na rotina, que é normal, que a gente tem que aceitar que trabalhar em análises clínicas é assim. Porque não é. E aí foi pensando nisso, né, que a gente criou o nosso programa de mentoria, pensando em situações, por exemplo, como essa. Vocês podem ficar inseguros, vou aumentar a imagem para vocês verem melhor e analisar o que vocês acham que a gente tem aqui, por exemplo. Então, a gente tem uma lâmina de um paciente com uma leucocitose, né? A gente tem aqui 150 mil leucócitos nesse hemograma. Várias alterações do equipamento, tá? Né? Então, a gente tem tudo que está de vermelho aqui, está alterado. Inclusive, tem os asteriscos, que são os flags. Vários sinalizadores, desde reagente até patologias suspeitas, tá? Interferentes. Olha a importância daquele checklist, né? De analisar a amostra, analisar o equipamento, analisar os interferentes pré-analíticos, né? Possível, a gente pode ter até um agregado plaquetar, já que eu tenho 500 mil plaquetas. Analisar a fisiologia do paciente, né? As variáveis biológicas dele, se ele está com suspeita de alguma leucemia, se ele tem sintomas, se ele tem febre recorrente, quem é o médico que solicitou. E aí sim a gente consegue identificar essas células aqui para poder liberar esse laudo com muito mais segurança e sem erro, né? Que a gente não quer liberar um exame errado, a gente quer liberar um exame correto. Então, para ajudar vocês em situações como essa, que eu criei a minha mentoria. Porque eu não acho que todo mundo tem que liberar laudo inseguro, nervoso, se escondendo dentro de laboratório. Que você vai desistir de, quem sabe, conseguir uma gestão dentro do laboratório. Se você não tem domínio técnico, como é que você vai se tornar um gestor? Vai abrir o seu laboratório? Como é que você vai conseguir isso sem você ter domínio da rotina básica?
sem conseguir identificar células como essa, tá? Então, precisa fazer todo aquele checklist que a gente viu no método iceberg, que eu mostrei para vocês, e é possível liberar hemogramas como esse, ou qualquer outro exame de análises clínicas, mas eu trouxe para vocês um caso de blastos, de um paciente com uma leucemia mieloide aguda, que pode aparecer na rotina de vocês e que dá muito medo em vários profissionais. Dá muito medo, né, como eu já falei para vocês, porque a leucemia aguda é uma doença grave. A presença de blastos é um indicativo de doença grave. Então, ninguém quer liberar um hemograma como esse errado. Ninguém quer liberar um hemograma como esse com erro, tá? Vou já responder as dúvidas que estão surgindo no chat, tá? Para vocês, vou dar uma olhadinha daqui a pouco aqui no Instagram também. Então, gente, insegurança, ela é comum, mas ela não precisa ser permanente. Não é algo que vai ter que ser normal. Na minha rotina é isso, é ficar com medo e inseguro e nervoso todo dia. Com técnica, como eu mostrei para vocês, com passo a passo que eu trouxe para vocês, com prática e principalmente com o acompanhamento certo, tá? Com alguém te acompanhando, com alguém te ajudando no dia a dia, você vai perder esse medo. Você vai virar esse jogo. E ó, eu tô aqui para virar o jogo com você. Eu tô aqui para te ajudar a virar esse jogo, a se tornar um profissional muito mais seguro no laboratório. Para quem ainda não conhece, a gente tem aqui o 10 anos em 1 de análises clínicas, tá? Que é o meu grupo de mentoria, como eu falei para vocês. A gente tem alguns alunos aqui, algumas pessoas que estão na live que já fazem parte do 10 em 1, como por exemplo a Bel, que está assistindo a gente aqui do laboratório. O Gabriel também, que está aqui, também faz parte do 10 em 1. Então, para você acessar, acessando o QR Code que está aqui do lado, né? Vou aumentar o QR Code para vocês verem melhor. Vocês podem entrando nesse site que eu coloquei para vocês, que é o Doutora Biotech, tem acesso lá ao 10 anos de análises clínicas e conheça mais a nossa plataforma, todas as nossas aulas. Ah, a Vanessa também está aqui, também é do 10 em 1, né, Vanessa? Várias pessoas do 10 em 1 hoje. Estou feliz de encontrar vocês aqui, né? Da gente se encontrar hoje. Além da reunião que teve no sábado, né? Teve reunião no sábado, foi sábado agora, teve reunião, nosso encontro de maio. O Erlon colocou aqui o link da mentoria. Deixa eu deixar fixado aqui. Pronto. Uhum. Então, lá no 10 em 1, vocês têm acesso a mais de 10 módulos de hematologia, bioquímica, urinálise, parasitologia, hormônios, microbiologia. Tem acesso ao curso, tem acesso ao nosso certificado, a nossa, não sei se vai aparecer hoje, né? A nossa placa de analista clínico de excelência. Vários bônus, principalmente sobre blastos, controle de qualidade, vários materiais de acesso ao 10 em 1, reuniões com plantões de tira dúvida. Então, faça parte aí do 10 anos de análises clínicas. O link está na descrição do vídeo. Também o link está nesse QR Code que está na tela, vocês podem acessar. Gente, tem uma novidade para falar para vocês, antes de encerrar a nossa live aqui, que é o doutorabiotech.com.br, tá? Nossa plataforma, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá linda e maravilhosa, sobre análises clínicas, para quem ainda não conhece. Então, a gente tem um portal com notícias relacionadas a análises clínicas, eventos, conteúdo, tá? Tem e-book, tem curso, tem mentoria, tem palestra, está tudo junto no Doutora Biotech. Tem o InstaLab, tá? Que é um portal onde você pode subir a sua lâmina, criar o seu portfólio de lâmina ou ter acesso às outras lâminas que são postadas por aqui, de hematologia, urinálise, tudo junto no doutorabiotech.com, tá? O portal feito para analistas clínicos, tá? A linguagem do laboratório. Quem ainda não conhece a Doutora Biotech, eu convido a vocês a conhecerem. Ó, o que a Vanessa está falando aqui para vocês? Ó, gente, o 10 em 1 já me salvou muitas vezes. O grupo dos analistas é uma benção. Ah, Vanessa, muito obrigada pelo seu relato aqui na nossa live, tá? Eu fico muito grato pela atenção, pela participação de vocês no 10 em 1. E a missão é essa, é ajudar vocês na rotina de análises clínicas. Próxima live, quinta que vem, a gente vai analisar a lâmina, tá? Se vocês tiverem ativado a notificação aqui, já estiver inscrito no live, você recebe a notificação na hora que a gente começar a live, vocês já entram.
Eu fico muito grato pela atenção de vocês, maravilhosos e maravilhosas, que fazem parte aqui das nossas lives, sempre estão por aqui com a gente. E eu fico muito grata pela atenção de vocês. Um beijo, boa noite, uma excelente noite para vocês. Até a próxima, tá? Tava com saudade de voltar para as lives e a gente vai voltando aos poucos, né? Não sei se tá dando para ver, mas tem um bebê ali que tá começando a chorar. Vou lá dar atenção para ele, a gente vai voltando aos poucos. Beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.